Oi, oi, boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Tô chegando aqui agora para a nossa live de quarta, todas as quartas, às 15 horas. Estamos tendo um encontro aqui na página e você sempre é meu convidado. Para quem está chegando agora, boa tarde, Lu. Seja bem-vinda a mais uma live. E nessas lives a gente está discutindo sobre alguns temas da parentalidade para que os pais possam melhorar o exercício enquanto pai, enquanto mãe, para que eles possam melhorar a conexão com os seus filhos, para que enquanto pessoas nós possamos repensar os nossos padrões. As lives também ajudam a trazer conhecimento. Seja bem-vinda, Camila. Boa tarde. E a live de hoje, ela é uma live que vai falar a respeito do seguinte tema, né? Para quem está chegando, vamos lá, vamos começando. E para quem está vendo aqui depois, a gente vai começar a discorrer sobre o tema. Vamos falar hoje sobre que não existe família perfeita, mas a educação gera filhos saudáveis, né? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a questão da perfeição, a questão de quando isso vira uma meta, ou por que que isso vira uma meta, por que que alguém, sem perceber, acaba buscando esse padrão, que é um padrão inatingível, que é um padrão extremo de autocobrança. Embora não pareça, muitos pais, muitas mães sofrem por conta de não conseguir dar conta de um modelo que, na verdade, acaba sendo um modelo inatingível, né? Se a gente for pensar aqui, nós somos seres humanos, somos pessoas que têm erros, que temos acertos, e em algum momento a gente não vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente se propõe. Em algum momento nós não vamos conseguir ter todas as atitudes que gostaríamos de ter, mas para aqueles que buscam esse padrão, entender isso é um pouquinho complexo. Bem-vinda, Raquel. Sejam bem-vindos. Então, quando a gente busca esse padrão de perfeição, algumas coisas acabam acontecendo e um ponto inicial que eu quero ressaltar aqui é que geralmente quando a gente tem esse perfil pessoal, isso vai acabar influenciando a nossa parentalidade, né? Então, quando a gente vê pais que se cobram de forma demasiada, são pessoas que antes de serem pais já se cobravam dessa mesma forma. É claro que, seja bem-vinda, é claro que quando você vai para a maternidade, as atribuições elas vão aumentar, as responsabilidades vão aumentar e é possível que alguns pais eles só percebam que esse padrão é do modo que é quando eles começam a viver a paternidade e a maternidade. Por quê? Porque eles começam a ficar muito estressados, eles começam a ficar muito angustiados, né? Não é uma angústia, uma tensão normal de pessoas que vivem agora uma nova função, que antes não era exercida, mas é algo que traz um mal-estar mesmo. E aí é comum que às vezes esses pais eles comecem a pensar, né? Assim, até são pensamentos que às vezes nem são externados por causa da culpa que eles sentem de sentir isso. Ah, por que que eu me tornei pai? Por que que eu me tornei mãe? Eles começam a meio que se arrepender por um momento, né? Alguns não chega a ser um arrependimento sólido, mas pensamentos rápidos. Outros ficam, sim, muito arrependidos, né? Mas por conta de ser complicado expressar alguns sentimentos, até porque as pessoas não vão entender. Às vezes, nem eles mesmos conseguem entender. Eles acabam se calando e acabam culpando a maternidade, né? Culpando esse exercício, quando, na verdade, a gente está falando aqui de pessoas que se cobram a esse padrão, né? Como eu falei no início, de perfeição.
Então é importante que a gente pense aqui nesses termos, no sentido de que a perfeição ela não é possível, né? E rever essas metas que acabam sendo estabelecidas, que trazem muito sofrimento, e não só para os próprios pais, mas para os filhos, porque isso acaba não favorecendo as conexões, porque se um pai, por exemplo, se projeta ser impecável, né, de modo que nunca erre, o filho ele também vai começar a se sentir da mesma forma, ele vai começar a ser formado alguém que também não se permite errar, né? E aí, quando a gente fala da educação, a gente já vai falar de outros aspectos, a gente já vai falar de, por exemplo, os erros eles são excelentes oportunidades de aprendizado. E até quando você, pai e mãe, erra, o seu filho, dependendo do modo como você administra esse erro, claro que a gente não fala de perfeição, mas a gente fala de aperfeiçoamento, né? A gente não está falando aqui de algo que é impossível, mas a gente fala de um processo de desenvolvimento, de transformação. Então é claro assim que eu não estou incentivando que você, como pai e mãe, venha errar e eu sou quando a gente trouxe esse tema, né? Quando eu senti de trazer esse tema, enquanto que saber que a minha família não é perfeita, para alguns gera muita angústia, porque eu acabo me cobrando ser essa pessoa perfeita, né? Para outros, isso gera um outro extremo, que é você ficar alheio, né? Que também não é a proposta. Então, já que eu não sou perfeito, então é isso aí, né? Vamos continuar do modo que está, é claro que não é dito assim. Vamos permanecer dessa mesma forma. E é claro que os filhos, eles observam isso e eles reproduzem, que os pais, eles são modeladores, eles são os líderes da família. E quando você, pai e mãe, não ajusta algumas condutas, você acaba transferindo isso para os filhos. Então, quando a gente fala de educação, né, que ela gera filhos saudáveis, é nesse sentido. Eu entendo que eu não sou perfeito, por isso a minha família também não vai ser perfeita, mas como eu tenho acomodado isso dentro de mim, né? Eu faço disso um motivo de muito estresse, ou eu entendo que eu preciso realmente rever o modo como eu estou me cobrando, o modo como eu estou me colocando ali naquele cenário, né? Traçando metas inatingíveis, traçando coisas que nunca vão ser possíveis, né? A gente fala aí principalmente de famílias ansiosas, né? Pais ansiosos, que têm o costume de, às vezes, listar coisas que, no fundo, eles sabem que eles não vão conseguir cumprir. Tanto nas tarefas de pais, quanto com relação aos filhos, às vezes. Por exemplo, uma coisa que faz parte da educação é o tempo de qualidade, né? Que o pouco que você promove já faz uma grande diferença, né? Ao invés de você, como pai, abraçar tudo, você pode passar por um tempo de qualidade, dedicar um tempo de qualidade com o seu filho. Isso é possível, né? Às vezes os pais acham que os filhos querem que eles estejam ali o tempo todo, e é claro que assim, você precisa fazer outras coisas, né? O que às vezes a gente também percebe é que dentro desse padrão de perfeição, as pessoas, por exemplo, se cobram ser só pai, ser só mãe, né? O que ela entende como ser um pai ou mãe perfeito, ela acaba se anulando e aí ela acaba não ficando, não sendo uma pessoa feliz, ela acaba não sendo uma pessoa completamente realizada, né? E os filhos estão sendo educados em vários momentos e de várias formas, né, ali, pela conduta dos pais. Não só quando os pais estão com os filhos, mas o modo como os pais conduzem a vida deles também está contribuindo na educação dos filhos. Está claro para vocês até aqui? Responde aí para mim com sim. Se começar, né, a ter dúvidas, pode trazer. Hoje, inclusive, eu vou trazer uma novidade aqui na live, para quem estiver aqui. Eu vou estar abrindo para vocês um projeto novo que a gente vai estar lançando,
mas vocês podem perguntar também conforme nós formos explicando acerca desse tema, tá? E aí, como eu estava falando aqui, podem falar, podem interagir, que é bom quando vocês interagem. A gente gosta e é muito bom quando vocês trazem perguntas, esclarecem dúvidas. A live também serve para isso, tá? Então, como eu estava falando, a perfeição, ela acaba, na verdade, ela é um mecanismo de compensação, né? Quando a gente pensa sobre alguém que busca ser perfeito, e eu estou falando do individual primeiro, porque quando a gente fala de uma dinâmica familiar, né, onde os responsáveis eles querem de repente projetar essa família perfeita, a gente já está vendo aqui que não é possível, a gente está falando de pessoas que estão à frente dessa família e que trazem esse modelo. Então, o que é a perfeição aí? A perfeição nada mais é, quando você olhar um perfil desse, você começa a se perguntar, para pensar que existe ou existiu por detrás alguma coisa ligada à desaprovação, tá? Então, eu vou falar de novo para você entender. Quando a gente fala aqui de perfeição, pessoas que são perfeccionistas, que se cobram demais e que acabam querendo gerar famílias dessa mesma forma, né, com esse mesmo perfil. A gente está falando de pessoas que querem compensar um sentimento que houve em algum momento de desvalia, alguma desaprovação dos pais, né? Então, ali eu preciso me colocar de uma forma onde eu me sinto aprovado, onde, né, eu sou aquela pessoa que faz tudo, que deu conta de tudo, que cumpriu todos os protocolos. E em algum momento da vida, né, até um certo momento, até isso foi possível. Chega uma hora que não é mais, né? E você pode, sim, aprender com os erros e acertos. Você pode ser uma pessoa eficiente, mas não perfeita, né? Então, esse padrão de... E aí é importante que os pais, eles entrem em contato com eles do jeito que eles são, dentro deles, na sua essência. Porque eles vão instaurar um modelo externo a partir daquilo que eles entendem como bom. Ainda que eles não parem para pensar, não parem para se avaliar, e seria bom que isso acontecesse, eles vão exercer esse papel com base tanto nos seus ganhos quanto nas suas dores, né? O que às vezes vai requerer que esse exercício ele venha a ser reformulado, né? Mas a educação, né? A educação que traz limites seguros, porque os limites são importantes. As crianças, os adolescentes precisam de limites seguros para se desenvolver de forma saudável, né? E aí é esse outro exemplo que eu dei. Ah, mas eu não sou perfeito, eu não vou ser nunca. Isso pode virar uma desculpa para que eu me isente, né? Eu me isento da responsabilidade de me educar para educar, né? Então, são esses dois polos que eu tô focando aqui que a gente precisa equilibrar, né? Também de pessoas que se esquivam desse movimento em que eu preciso me colocar como centro no sentido de me olhar e perceber em mim o que precisa ser colocado aí, né, dentro de um ajuste, dentro de um ponto de equilíbrio e que vai fazer com que eu consiga viver essa mudança em mim para eu poder, assim, transmitir também um modelo de educação assertivo, tá bom? Então, e aí, o que acontece? Quando eu entendo isso, quando eu me coloco no cerne dessa responsabilidade, eu começo a entender a essência de educar, né? Eu começo a organizar alguns conflitos, porque eu realmente não vou ser perfeito. Talvez alguns pais, eles comecem a entrar em crise de se ver nesse papel, sem que eles se sintam totalmente integrados, totalmente resolvidos, né? E, na verdade, o que vai permitir que eles transmitam uma educação efetiva não é porque eles vão ser pessoas já com todas as resoluções internas. Isso é uma cilada, na verdade, né? E é por isso que eles precisam estar em constante, nesse processo de constante autoeducação deles mesmos, para que seja possível educar os filhos,
né? Se eu pensar no papel de pai e mãe como um papel rígido, onde eu tô aqui fixo, né? Quando a gente fala de alguns termos que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, mindset fixo e o mindset de crescimento. Mindset é estado mental. O fixo é tipo algo que não muda, é algo que é aquilo ali e eu não me dou o direito de desenvolver. Quando a gente fala de um mindset de crescimento, eu preciso desenvolver algumas habilidades, eu posso evoluir. Então é isso que eu estou falando. Às vezes eles podem, como eles já se estipularem serem essas pessoas perfeitas, ou que, não, isso aqui é o meu possível, mas no sentido de comodismo. Eles podem parar de se movimentar em torno dessa mudança, né? E aí a educação ela vai ficar defasada, às vezes ela não vai acontecer de forma devida, ou ela vai ter aí as suas misturas, né? E aí eu vou estar educando, reproduzindo o mesmo padrão que eu tenho. Vocês querem fazer, tem uma pergunta aqui, Raquel está perguntando, e quais os benefícios quando reconheço que a minha família não é perfeita? Né? Boa pergunta. Gente, podem mandar perguntas. Então, que eu tô aqui falando, né, sobre você precisa reconhecer que realmente a sua família não é perfeita. Aí o que se ganha com isso, né? Então, na verdade, quando eu reconheço que eu não sou perfeito, que a minha família não é perfeita, eu me dou aí a oportunidade de eu me coloco numa posição de humildade, né? Porque nós estamos constantemente aprendendo. E eu me dou a oportunidade de melhorias, né? Porque se eu não sou perfeito, ok. Mas eu posso continuar percorrendo um caminho onde as coisas que não são muito boas, que não são do meu agrado, ou do agrado daqueles que estão à minha volta, elas podem mudar, elas podem ser modificadas, né? Então eu me dou um certo descanso, no sentido de que, ok, né? Nem a minha família, nem a família dos outros é perfeita, e tá tudo bem, porque essa é a nossa condição como seres humanos, mas baseando nisso, né? Me baseando nesse pensamento, eu posso mudar essa condição, eu posso melhorar essa condição, entenderam? Gente, daqui a pouco eu falo aí da novidade, tá? Não saiam daqui não. Então, é isso, o benefício é você poder ter um contato com a imagem real da sua condição, né? Você não ficar em ilusões do tipo, existem às vezes pessoas que acham que a sua família é a pior possível. Existem histórias difíceis, né? Existem famílias que são complexas, mas toda a família ela só vai mudar de endereço, elas têm questões, dificuldades, isso não vai mudar, né? Só as questões que vão mudar. E aí eu consigo aí avançar e transicionar de uma condição a outra. Ao passo que se eu penso, eu quero construir uma imagem de família perfeita, eu acabo não evoluindo, né? Nem enquanto pessoas, nem enquanto pais. E também não consigo levar os meus filhos a aprenderem que esse é um mecanismo que é essencial à vida, né? Então, a gente acaba se limitando quando a gente não reconhece que estamos ainda buscando ser aperfeiçoados e, através desse aperfeiçoamento individual, possibilitar que a nossa família, que é o grupo, né, onde os pais eles têm aí a responsabilidade de conduzir, eles também consigam ter movimentos de evolução, né? Vocês têm mais perguntas? Podem trazer se quiserem. Inclusive, o projeto que eu vou trazer aqui já já é um projeto online para pais, né? A princípio, a gente começa voltado para pais. E para quem participar, já anota aí na sua agenda, guarda essa data, 9 de setembro, às 20 horas da noite, tá? Guarda aí essa data na sua agenda. Para quem participar desse primeiro momento, vai ganhar um bônus, né? Se fosse vocês, eu anotava já. A gente vai daqui a pouco, né? Daqui a pouco, não hoje, mas a gente vai disponibilizar mais informações. Fiquem ligados na rede social, por aqui, que aí a gente vai transmitir exatamente como vai funcionar,
tá? Mas é um projeto assim bem legal e que você vai poder participar na sua casa, não precisa sair, não é presencial, tá bom? Mas, como a gente estava falando, então é importante a gente sempre ter em mente essa ideia, né, que às vezes não é consciente, né? Os pais, eles não se cobram, às vezes eles acham que é um padrão normal de cobrança e pode ser que já tenha saído um pouco da medida, né? E como eu falei, isso não favorece as conexões, porque se eu acho que eu sou perfeito, se eu acho que a minha família tem que ser perfeita, eu tô aí criando pessoas que vão ser intolerantes com elas mesmas, intolerantes com os seus próprios erros e intolerantes com os outros, porque elas não vão também conseguir se conectarem com a sua essência. Pais que não se conectam com a sua essência tendem a reproduzir pessoas, filhos, que vão ter muitas dificuldades de se conectarem com a sua essência, né? Então, vou repetir essa frase. Pais que não se conectam com a sua essência vão acabar reproduzindo, se não mudarem a rota, filhos que também vão ter dificuldades de se conectarem com a sua essência, tá? Então, a gente precisa trabalhar por isso, aquilo que em nós ainda não está contribuindo para uma educação efetiva dos filhos. A educação, ela é necessária. A educação vem pelo exemplo, a educação vem pelos modelos que são percebidos, por muitas coisas que você não vai falar, mas vai fazer, né? O exemplo, ele vai ensinar muito mais, às vezes, do que as palavras que você fala. Então, a educação se dá de várias formas. A educação, ela é o possível, né? É que, às vezes, eu acabo, né? Eu falo, os pais, no caso, me colocando inerte, né? Porque tanto essas condições de ideia de perfeição quanto, eu não sou perfeita, então não preciso fazer nada, elas vão conduzir a uma inércia. E dali eu não saio, e ali eu também acabo fazendo com que a minha família fique ali naquela condição também neutralizada, tá? E depois os filhos vão crescer e você vai ver neles exatamente as características que vai ser evidenciada. Então, a educação que só é possibilitada quando eu também passo por esse mesmo processo, tá bom? Mais alguma pergunta que vocês querem fazer? Essas tardes, né, são tardes de troca, são tardes de aprendizado. Vocês sabiam que a perfeição, ela era um mecanismo de compensação? Como podemos lidar com as comparações? Mas você fala comparações, no caso, os pais se compararem com outros pais, seria isso? Gente, podem mandar perguntas. Depois, quando a gente sair, a gente já não consegue mais responder, até, né, pode pôr em outro lugar, no feed, nos stories, mas é um momento propício para vocês tirarem dúvidas. A gente está aqui disponível. Essas comparações, a Raquel está perguntando aqui, elas seriam dos pais com relação a outros pais? Ou como que seriam essas comparações? Por eu entender melhor. Porque a gente também tem essa tendência, né, de sempre nos comparar com pessoas, só para a gente situar qual foi o sentido, assim, da pergunta. Seriam os pais, né? Os pais, eu me comparar com os outros pais, com o modo deles educarem, é isso? Entre as famílias, comparações. No caso de pessoas falarem que a família tal é de um jeito, a outra família é de tal jeito, seria isso? As comparações que as pessoas fazem entre as famílias, as dinâmicas familiares, é isso? Seria isso? Não seria então as que nós fazemos, seriam o que as pessoas fazem? Ou dentro da família, entre os membros? Também pode ser, né? Então, seriam as comparações que as pessoas fazem, ou dentro da família, por exemplo. Na minha família, os membros da minha família,
Ainda não consegui situar. Acredito que ela vai mandar para a gente poder situar. Baseado nesses padrões de perfeições, eu acabo achando que outras pessoas estão fazendo o melhor. Sim, é por isso que a gente precisa, tá, entendi, que a gente precisa aceitar que todos, primeiramente, nós estamos na mesma condição de erros e acertos. Quando a gente fala de que não existe família perfeita, é para desmistificar a ideia de que o outro é melhor ou pior, né? Na verdade, assim, quando a gente fala de ser humano, as pessoas têm habilidades diferentes. Uma pessoa vai ter mais habilidade, por exemplo, quando a gente fala, né, do que os pais precisam oferecer na educação. Vou dar alguns exemplos aqui. Tempo de qualidade, que são linguagens de amor, né? Tempo de qualidade, presentes, deixa eu ver, outro, atos de serviço, né? Então a gente tem essa tendência mesmo do melhor e do pior, de se comparar. Na verdade, a gente precisa se comparar com nós mesmos, com a nossa história, né? No sentido de melhorar o que nós fomos ontem e o que nós vamos ser adiante. Agora, essa ideia do melhor ou pior é justamente quando nós não acolhemos a nossa história, não acolhemos aquilo que nós somos, né? E aí a gente precisa... Tem uma frase que fala de Carl Rogers, que quando eu aceito o que eu sou, só então eu posso mudar, né? Então, na verdade, isso não existe, isso é uma ilusão. As pessoas também vão ter erros e acertos, e nós, da mesma forma, todos nós estamos em constante aprendizado, né? Porque se a gente começa a pensar assim, né, as pessoas estão fazendo o melhor. A gente também não sabe que dilemas que elas têm. Às vezes até mais significativos, eu falo mais fortes, né? Dilemas mais fortes do que os nossos. Então, na verdade, a gente precisa se voltar para a gente, acolher os nossos sentimentos, a nossa história e buscar sermos uma melhor versão de nós mesmos, independente do outro, porque o outro tem a história dele, tem as limitações dele. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Foi? A gente pode, como eu falei, né? A pergunta foi como podemos lidar com as comparações, entendendo que somos pessoas, seres de erros e acertos, que nós tivemos uma história que nos levou a ser daquela forma e assumir aí uma postura de mudança, né? Como eu falei, não somos perfeitos e tá tudo bem, o outro também não é. Nós podemos mudar aquilo que nós percebemos que pode ser modificado. E também não usar isso como desculpa, que seria outro extremo. Como eu falei, já que eu não sou perfeito, então eu não preciso fazer nada, porque nada do que eu fizer nunca vai me levar a ser perfeito. Não, eu posso mudar esse padrão. A gente pode acolher a nossa história, a gente pode se olhar com mais carinho, né? E entender que nós e os outros, nós temos as mesmas limitações. Então, temos limitações. Legal. Mas alguém tem perguntas? Daqui a pouco eu vou falar do projeto, não sai. Né? É difícil, porque a gente tende, né? Às vezes a gente pensa que o que tá de fora, né? Talvez é mais... não tem erros, falhas. Nossa, às vezes outra pessoa também, ela enfrenta angústias, desafios e acaba passando por momentos como a gente, né? De se sentir ali meio que se autocritica, né? Se autocensura, se sente frustrado, né? Porque os pais são pessoas, né? E eles têm uma história e acaba que não tem como fugir disso. E mesmo que eles continuem melhorando e melhorem algumas características, eles vão amanhã precisar melhorar outras características. Ninguém tem mais nenhuma pergunta para fazer? Nada. Esses padrões, né, que nós recebemos, que nós reproduzimos. Geralmente, pessoas que se cobram foram criadas por pessoas que também se cobravam, né? Se cobravam, não. Às vezes, também a questão é que nós não recebemos o acolhimento devido. Quando nós começamos a nos cobrar muito, nós não ouvimos de alguém que está tudo bem, que, né, nós talvez não precisássemos fazer algumas coisas, porque tudo sempre vai girar em torno desses sentimentos.
aceitação, aprovação, boa tarde, tem gente chegando agora. Então, o que a gente vai fazer muitas vezes está muito atrelado a esses sentimentos, mas por conta do que tivemos, do que não tivemos, do que não tivemos de forma a nos assegurar esses sentimentos que são importantes para o nosso desenvolvimento, né? Para quem está chegando agora, eu estou falando sobre que não existe família perfeita, mas que a educação gera filhos saudáveis, né? Eu vou falar aqui já o que vai acontecer em setembro, já já. Nenhuma pergunta mais? Não? Nada? Vou falar do projeto então, hein? Gente. Então, se vocês quiserem colocando perguntas, então eu vou respondendo, tá? Eu vou falar aqui de um projeto. Quando vocês que já estão aqui acompanhando a minha página, que já estão há um tempo comigo, inclusive eu agradeço por você estar aqui todo esse tempo, por permanecer. Então, nesse recomeço, né, que se deu algumas semanas atrás, alguns projetos eles estão sendo tirados do papel e a gente está começando a colocá-los em ação, porque a gente entende que famílias precisam ser alcançadas pela mensagem, pessoas que a gente vivenciando o propósito tem esse intuito de contribuir, como diz o nome da empresa, né? Pais e Filhos em Sintonia, para que pais e filhos caminhem em maior sintonia, vivam em harmonia, para que pessoas que exercem esse papel de pai, de mãe, possam conseguir ressignificar as feridas da sua história, né? Porque os pais também são filhos. E existem alguns projetos em torno, né, do Pais e Filhos em Sintonia, e um deles a gente começa, né? Teve um que eu fiz no início do ano, tivemos aqui o lançamento do e-book. E temos agora um outro projeto que, você está aí ainda comigo? Que é a roda de conversa para pais online. Como é que vai ser isso? Então, que vai ser a primeira edição no dia 9 de setembro, às 20 horas, né? Para quem tiver interesse, a gente depois vai enviar as informações, tudo alinhado, certinho. Essa primeira edição, ela vai ser gratuita. E para quem participar dessa primeira edição, vai ganhar um bônus. Olha que maravilha. Vai ser um espaço de troca, um espaço de transmissão de conhecimento, né? As vagas são poucas, tá? Não vão ser muitas vagas, eu já vou te adiantando isso. Então, quando eu liberar, né, provavelmente nos stories ou no feed, você que teve algum interesse, você que está assistindo aqui agora, se você quiser já sinalizar, eu tenho interesse, ou se você quiser falar com alguém e contar, né, a Luciana, é legal. Para que essa pessoa possa já ficar atenta e garantir a sua vaga, tá? Quando eu liberar, quando eu abrir, para poder fazer a inscrição. Então, novamente, dia 9 de setembro, às 20 horas da noite, a gente vai ter a nossa primeira roda de conversa para pais. E vocês querem que eu fale o tema? Ou deixo para vocês acompanharem? Acho que eu vou deixar vocês acompanharem, não vou falar o tema ainda não. Deixar um pouco de suspense aqui, mas a gente vai divulgar tudo direitinho, tá? E aí você que participar, como eu falei, vai estar ganhando aí um bônus, vai ter aí algo que a gente vai dar, vai oferecer para vocês que estiverem participando. Uma oportunidade de conhecer também pessoas, a Luciana tá rindo, e às vezes perceber que a história do outro é muito parecida com a minha, né? Pessoas que gostam dessa modalidade, acham legal poder ter contato com a história, fazer essa troca, tanto com a gente quanto com o grupo. Tem pessoas que já não têm, assim, muita afinidade, mas a gente vai ter outras coisas que eu vou divulgar, as novidades não vão parar por aqui, mas a novidade que eu queria estar passando para vocês aqui hoje era essa. O que vocês acharam? A Luciana disse legal. E vocês que estão aqui, o que vocês acham aí dessa novidade que eu passei? Uma roda de conversa online, ou seja, quem participar não vai precisar sair da sua casa, não vai precisar se deslocar, você aí onde você está, vai acessar o link da plataforma que a gente vai definir, né, certinho por onde vai ser,
mas é uma experiência que eu acredito que vai ser muito legal. E aí, vocês que quiserem, fiquem ligados aqui na página, tá? Nos próximos dias, até essa data. Antes dessa data, a gente já vai divulgar alguma coisa. Amei. Legal. Divulga. Fala aí, né? Porque, como eu falei, assim, olha só a oportunidade. Você não vai precisar sair de casa. Vai ser gratuito, essa primeira edição. E você vai ganhar um bônus. Então, assim, de verdade. E aí a questão do conhecimento, que é sempre bom agregar e que ninguém tira da gente, né? O conhecimento é uma coisa que você vai levar com você e ninguém nunca vai poder te tirar, né? E vai melhorar o exercício da sua parentalidade, né? Claro que a gente vai trazer coisas aí técnicas, conhecimento, para poder te auxiliar, para fazer com que você esteja mais satisfeito. Ótima oportunidade. Pois é, eu se fosse vocês, eu não perdia, tá? Porque, enfim, não são muitas vagas, como eu falei. A gente não vai abrir muitas vagas inicialmente, não vai mesmo. E depois, para as próximas edições, a gente vai estar alinhando isso melhor e passando para vocês, tá bom? E aí, gente, mais perguntas sobre o tema de hoje? Não existe família perfeita, mas a educação gera filhos saudáveis. O que vocês acharam dessa live? Se quiser perguntar alguma coisa ainda, pode pôr aqui na caixinha. Estou aguardando vocês. Já já a gente se despede. E aí a gente se prepara para a próxima, na semana que vem, todas as quartas, nesse mesmo horário, né? Eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui no Rio, até que hoje não tá tão frio, mas o sol amanheceu aqui, saiu, já deu uma escondida. E aí, de onde vocês estão? Como é que tá o tempo? Fala para mim. Fala para mim de onde você é e como é que tá o tempo. Não sei se tem pessoas aqui de outro estado, de outro lugar. Mas aqui o sol já deu uma escondida de novo. Mas estamos aí para a gente poder bater esse papo aqui que a gente toda quarta vai ter, tá bom? É isso, pessoal. Então, ninguém tem mais pergunta, eu vou me despedir. Vocês querem perguntar mais alguma coisa sobre o tema que a gente está tratando hoje? Senão, a gente vai saindo. E tá quente em Capivari. Capivari é São Paulo? Tá quente. E São Paulo é a terra da garoa, né? Mas acho que deu uma trocada hoje, né? Ó, a internet também tem isso, né? E a outra coisa legal também, se você quiser participar e for de outro estado, da roda de conversa que a gente vai ter no dia 9 de setembro, às 20 horas. Se você quiser participar de outro estado, super vai dar, porque você pode acessar da sua casa. Então não tem essa de, poxa, eu queria tanto participar, mas eu sou de outro lugar, não sou do Rio. Não é problema. Na verdade, né, se a gente for falar de internet, pode participar de qualquer lugar do mundo. É isso, gente. Vou me despedir de vocês. Queria agradecer aqui a presença de todos. Vou deixar essa live gravada no perfil aqui no feed, tá? E, como eu falei, vamos aí caminhando para outros projetos, para outras coisas que teremos. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a sua presença mais uma vez e deixo um abraço aqui para vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até a próxima live. Beijo, até mais. Tchau.